Eu começo aqui dizendo hoje que no trabalho que a gente faz diariamente de fiscalizar e acompanhar os atos públicos, nós temos presenciado e vivenciado uma melhoria significativa das administrações municipais em relação à correção da aplicação dessa lei. Teve um tempo realmente que essa lei nem era comentada e muitas vezes nem era de conhecimento das gestões municipais. E hoje a gente já vivencia um outro patamar. A gente vai falar aqui hoje do aperfeiçoamento de uma interpretação mais aperfeiçoada de alguns dispositivos. E vejam só, há um tempo atrás, o Tribunal de Contas, juntamente com o próprio SEBRAE, fazia no interior do Estado caravanas de conscientização, capacitação, principalmente de capacitação dos agentes públicos, como também dos agentes privados desse processo. E hoje, quando a gente faz uma leitura do diário oficial, a gente percebe que já é uma realidade, que os municípios já têm essa matéria regulamentada e que eles estão sim nas suas licitações, atendendo ao que preconiza a Constituição Federal. Não é à toa que a Constituição Federal preconiza que o Estado deve fomentar o desenvolvimento nacional e regional também por meio das pequenas e microempresas. Como já se disse aqui hoje, a empresa que é pequena hoje, ela pode ser grande amanhã. E mesmo que não seja grande amanhã, muitas vezes a empresa que é pequena hoje é a empresa que significa o sustento de uma família e de até mais do que uma família. Então, qualquer empresa, qualquer negócio jurídico, comercial, que tem essa responsabilidade social, eu penso que é dever do poder público fomentar, estimular e principalmente capacitar. Por isso, acho que o primeiro aspecto que eu queria trazer para os senhores é que o Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas, ele se coloca hoje numa posição muito semelhante à do SEBRAE. Ao invés de ser um órgão estritamente fiscalizador e punitivo, nós nos substituímos dessa função muitas vezes para capacitar. E a minha presença aqui hoje, ela tem, claro, esse viés, digamos, pedagógico, mas eu até acredito que nem é mais tão necessário ensinar, porque a gente já está praticando. Então, hoje a gente vai falar só de alguns pequenos detalhes que eu acredito que podem ainda fazer a diferença nessa normativa legal e principalmente na eficiência dessa normativa legal. Todos sabem, não precisa eu repetir, mas eu trouxe aqui só para lembrarmos, até porque isso faz parte de um apontamento que eu vou dizer lá na frente, a respeito do enquadramento legal das micro e pequenas empresas. Eu queria só destacar para os senhores, embora acredito que todos saibam, mas o patamar financeiro de renda bruta anual, de encaixe e de consideração legal dessas pessoas jurídicas, para a microempresa fica até o patamar de 360 mil e para as empresas de pequeno porte, acima de 360 até 3 milhões e 600 mil reais. Isso vai ser relevante para o que a gente vai falar mais adiante. Aqui eu queria destacar os 4 pilares, na minha opinião, a respeito do tratamento diferenciado que a Lei 123 traz para essas pequenas empresas. O primeiro deles é a comprovação diferida da regularidade fiscal. Sabe-se que uma empresa que não esteja encaixada nessas duas categorias, ela tem que fazer a comprovação da sua regularidade fiscal logo no início do processo de licitação. Ainda lá na fase de habilitação, é necessário que ela comprove a sua saúde fiscal, a sua regularidade perante o fisco, em relação ao pagamento de impostos e todas essas obrigações. Mas para essas empresas, a lei assegura que essa exigência seja checada, fiscalizada ou aferida só na hora da assinatura do contrato. E isso é muito interessante, porque se por acaso uma empresa nessa condição, durante o processo de licitação, estiver incorrendo em alguma falha fiscal, ela ainda tem todo o período do trâmite do processo até a assinatura desse contrato para se regularizar.
O que para outras empresas seria já desde logo uma inabilitação, para essas empresas de pequeno porte não é. Então, esse é o primeiro protetivo legal concedido a essas empresas. O segundo benefício, difícil de acontecer na prática, mas a lei assegura, é o chamado empate ficto. Ele acontece quando essas empresas elas oferecem uma proposta até 10% maior, mais alta, do que aquela considerada a melhor proposta classificada, e quando isso acontece, ela tem a prerrogativa de cobrir o preço daquela proposta anterior. Raramente a gente percebe situações como essa, mas eu de fato, até porque a gente não percebe situações assim, eu não sei se a administração municipal como um todo tem observado essa possibilidade legal, porque de fato a gente vai saber disso mais ou menos só naquelas situações onde isso é positivo. Quando isso não acontece, não vem para o mundo dos autos e a gente nem percebe. Mas de qualquer modo eu trouxe aqui, só para relembrá-los a respeito da existência dessa prerrogativa. A terceira delas é a possibilidade de fazer uma subcontratação. Isso aqui não acontece para todos os bens, mas basicamente para obras e serviços. E na prática, embora seja uma providência que é discricionária da administração, ou seja, ela pode ou não, no seu edital de licitação, prever que a empresa ganhadora terá a obrigação de subcontratar empresas de pequeno porte. Não é obrigatório que a administração preveja dessa maneira, mas é ideal, ou eu diria é aconselhável, porque quando a gente fala em fomento do desenvolvimento, em fomento dessas pequenas empresas, a gente realmente, enquanto poder público, precisa oferecer as condições para que isso aconteça. E aí imagine os senhores, numa obra, numa construção de um hospital, numa construção de uma escola, que esse trabalho não pode normalmente ser feito por uma microempresa, até em razão dos valores. Mas se ela puder fazer uma parcela daquela obra, o quão bom isso pode ser para aquela empresa? O quão representativo aquilo pode ser para a economia local? Até porque no caso dos municípios, na maioria das vezes, quem costuma ganhar grandes contratos de obras não são empresas residentes naquela localidade. Normalmente são empresas de um porte até grandioso em razão do tamanho realmente da envergadura financeira da obra. Então, se a administração não se atentar para isso daqui, em verdade, essas pequenas empresas nunca terão a condição de participar de obras públicas. Então, embora ainda eu não tenha visto na prática a observância dessa prerrogativa, eu acho importante, não sei se tem pessoas da área de licitações aqui, mas de qualquer modo os prefeitos assim, sabendo, teriam e terão a condição de cobrar das suas equipes providências e alternativas como essas. Já que a gente está falando aqui hoje em alternativas, em criatividade, em soluções para que a gente possa melhorar a vida da população, talvez essa possa ser melhor utilizada no âmbito do estado de Rondônia. Acredito eu que essa é uma dos benefícios que ainda deixam a desejar no quesito de ser colocado em prática realmente. E aí, por último, talvez o mais importante, o mais utilizado, e até aqueles que justificaram a aprovação da nossa notificação recomendatória, eu vou falar da questão das licitações exclusivas e das cotas de exclusividade, que são talvez os benefícios mais comuns e os mais usuais realmente nas licitações públicas, pelo menos nessa atualidade. Ali o artigo 48, esse é o artigo 48 da Lei 123, no seu inciso 1 e 2, primeiramente no inciso 1, ele estabelece a hipótese da licitação exclusiva, que é aquela na qual o bem ou o serviço que pretende ser adquirido pela administração, ele chega ao patamar de até R$80 mil. Quando há um item da licitação ou há um lote da licitação nesse patamar de valor, obrigatoriamente a participação deve ser assegurada somente às empresas que se encaixem nessa condição de micro ou de pequena empresa. Essa não é uma faculdade da administração. A lei preconiza que é dever, e
quando se usa na lei a palavra dever, é diferente de poder. Atualmente, é obrigação da administração fomentar o desenvolvimento dessas empresas por meio dessa concessão de cotas de exclusividade, melhor dizendo. Qual o problema que a gente tem percebido na prática e foi o que nos motivou a fazer a recomendação? Uma licitação, normalmente, principalmente quando ela envolve aquisição de bens, ela vem dividida em vários itens. Digamos, aquisição de insumos de limpeza. A gente teria sabão em pó, detergente líquido, esponja. Normalmente a administração coloca cada item desse separadamente. E ao final, somando-se o valor global dessa licitação, a gente pode ter até uma licitação de R$1 milhão. Mas se você perceber o valor individual de cada item, muitas vezes ele fica abaixo dos R$80 mil. Aí a pergunta que os senhores devem se fazer: mas eu posso dividir a licitação em diversos e incontáveis itens? Ou eu preciso reunir alguns itens em lotes? A jurisprudência do Tribunal de Contas de Rondônia prevê que, sempre que possível, toda licitação deve ser dividida em itens. Todavia, essa divisão ela tem que levar em consideração a chamada economia de escala. Quer dizer, eu não posso simplesmente fatiar uma licitação em 100 itens, 200 itens, se eu estiver desprezando o que a gente chama de economia de escala, que é a economia de uma grande aquisição ou de uma grande compra. Por isso, quando houver uma licitação com diversos itens, o ideal é que parte desses itens seja reunida em lotes. Porque assim vocês vão otimizar o gasto do dinheiro público. Vocês vão garantir, de um lado, que haja participação das pequenas empresas, mas que de outro lado também o recurso seja bem aplicado. Porque o que a lei preconiza, é claro que há uma perda da economicidade quando se dá esse tipo de garantia legal. A lei já contabiliza essa perda da economicidade, mas ao mesmo tempo, de um outro lado, ela assegura o ganho maior da administração com a chamada economia de escala. Todos os editais de licitação, acho que de final do ano passado para cá, até a atualidade, de quase todos os municípios de Rondônia não estão prevendo esse tipo de divisão da licitação. Ou eles estão deixando de assegurar a participação com exclusividade das empresas, ou eles estão dividindo em vários pequenos itens que tornam improdutiva a aquisição. Não sei se eu estou me fazendo entender, mas todas as vezes que a gente divide uma licitação em itens, cada item desse é um contrato separado. Inclusive, a obrigação da administração celebrar o contrato separadamente, claro. Então, se tem uma licitação com 150 itens, em tese, a gente pode ter 150 ganhadores diferentes e a gente teria que administrar 150 contratos. Isso é impossível. Os senhores sabem mais do que eu que é impossível administrar numa só licitação 150 relações jurídicas diferenciadas. Então, por isso, o Tribunal de Contas não costuma legitimar divisões que não atentem para esse tipo de necessidade. O que eu queria dizer, como esse foi um dos itens, inclusive, da nossa notificação recomendatória, é que os senhores atentem todas as vezes que forem editar licitações, que forem publicar editais de licitação, principalmente na hora de quantificar os produtos, que vocês já façam a reunião em lotes, sem que haja a perda da economia da escala, mas sem que impossibilite a participação das microempresas. Como é que isso pode acontecer na prática? Na prática, talvez é separar cerca de 20% ou 30% de um lote que seja possível a participação dessas empresas, ou seja, deixando o valor desse lote até 80 mil. Acho que eu fiz isso em Cacoal. A pregoeira me ligou várias vezes com dúvidas e junto com ela a gente acabou construindo, era uma licitação era de impressoras e computadores. E eu acho que por 2 ou 3 vezes o edital voltou e no final a gente acabou chegando a um consenso de quais itens deveriam ser reunidos e quais itens poderiam ser reunidos em outros lotes e assim sucessivamente, de forma que parte da licitação
ficou reservada às pequenas empresas, e uma outra parte, que normalmente é uma parte até maior, dependendo da envergadura, era uma licitação de milhões de reais, não era uma licitação pequena, ela, claro, ela fica reservada às empresas para ampla participação. A cota de exclusividade também tem um X da questão. A cota da exclusividade, a lei diz que até 25% vai ser reservado nas outras licitações, ou seja, aquelas que não são até 80 mil reais, a pequena empresa tem a chance de entrar aqui, nas cotas de até 25%. O que a administração, todavia, tem feito, na maioria das vezes, é interpretado a expressão até 25% como se fosse necessariamente obrigatório conceder 25%. E o que isso tem significado na prática? Muitas vezes, dependendo da envergadura da licitação, tem municípios que estão adjudicando objetos para pequenas empresas em valores que elas não têm condições estruturais de cumprir o contrato. Eu vi licitações que o objeto adjudicado era de quase R$1 milhão, quando o faturamento daquela empresa anual é de até 360 mil, se for uma microempresa. Então, assim, há um risco também da administração não ter uma correta execução do contrato, porque aquela empresa ela não tem capacidade financeira, operacional e até know-how e expertise para oferecer aquele objeto naquele valor tão alto. E por isso não foi à toa que a lei disse até 25%. Qual é a ideia aqui? Vocês devem medir e dosar esse valor de acordo com 80 mil reais do inciso 1. Então, por exemplo, uma licitação de R$1 milhão, eu vou conceder cota de exclusividade até 250 mil? Na nossa opinião, não. Vocês devem conceder uma cota de exclusividade até 8%, que é o valor equivalente a 80 mil. Se em todas as licitações públicas isso for observado, a gente vai ter uma realidade talvez bem diferente da que a gente tem hoje. Porque, em verdade, eu acho que é de um ano para cá, mais ou menos, que os municípios têm adotado essa prática como regra. E ainda eu percebo que há uma certa cautela ou um certo temor, talvez até do próprio Tribunal de Contas, por não saber ainda, porque queira ou não, é um modelo novo, a lei não é nova, é de 2006, mas a gente demora para colocar em execução as leis no Brasil, isso é normal. Então essa é uma lei que está pegando realmente, pelo menos no estado de Rondônia, agora. Eu nem vou dizer no estado de Rondônia, porque no final do ano passado estive num congresso em Curitiba que lá também estava se discutindo a mesma coisa, ou seja, Paraná. Não tem nem como comparar Paraná com Rondônia, mas lá eles também discutiam esses dois tópicos que a gente está conversando agora. Então, se for por esse aspecto, eles estão tão em dúvida quanto a gente. O que eu acho importante é fazer, e a gente está fazendo. Mas é claro que a gente precisa fazer e aperfeiçoar o que a gente está fazendo sempre. Porque somos todos responsáveis pelo que a gente faz, e quando a gente trata do dinheiro alheio, a gente tem que ser responsável mais do que o normal. Por isso esse cuidado. Por isso é importante a gente discutir. Depois que eu expedi essa notificação, eu até recebi no meu gabinete alguns municípios. Eu lembro que Ouro Preto, a equipe de Ouro Preto esteve comigo perguntando, pelo amor de Deus, é isso? Eu estou fazendo certo? E eu acho isso maravilhoso, porque quando a gente expede uma notificação, é para a gente conversar. Uma notificação, ela é diferente de uma representação. A representação, a gente pede punição, a gente pede nulidade do ato. A notificação, a gente orienta, a gente presta um auxílio para o aperfeiçoamento daquele ato administrativo. E a gente, enquanto Ministério Público de Contas, a gente está nessa fase de fazer notificações. E quando a gente tem o feedback, através de dúvidas, de tirar dúvidas, de querer maiores explicações, é sinal de que o município tem interesse em cumprir. Eu fico muito feliz com isso. Não foi só Ouro Preto, recebi diversas ligações, não sei mais se todos tiveram dúvidas, mas eu acredito que sim, porque como é um assunto que nem o Tribunal de Contas ainda tem julgados, fica muito difícil você saber se você está interpretando corretamente ou não. Essa notificação, ela vem para auxiliar nessa interpretação. De um outro lado, eu falei um pouquinho aqui do trabalho que o Tribunal de Contas já fez junto com o SEBRAE. Eu acredito que é um trabalho que tem que ser contínuo, tanto da parte do Tribunal de Contas quanto do próprio SEBRAE.
Em recentes visitas que eu fiz em alguns municípios, eu percebi que as empresas desse porte, elas continuam sem a condição de participarem de pregões eletrônicos. Não obstante, já tem havido uma maciça capacitação. E eu até perguntei, mas por quê? Ah, eles não sabem. Ah, eles não têm computadores. Ah, mas o senhorzinho lá da esquina que queria oferecer o produto X, ele não sabe mexer no computador. Então, a nossa realidade, principalmente dos pequenos municípios, ela significa que a gente ainda precisa avançar muito em relação a isso. Como é que a gente quer que as empresas pequenas venham participar das compras públicas se eles não têm a condição necessária para isso? Muitas vezes o próprio servidor público tem dificuldade em trabalhar com pregão eletrônico. Imagine uma empresa que não faz isso por hábito, que não faz isso sempre. Às vezes a empresa vai fazer uma vez por ano, mas aquilo é importante. A gente quer que ela participe, a gente quer que ela ganhe. Porque quando ela ganha, o município ganha. Quando uma empresa de Rondônia ganha uma licitação, seja do estado ou de qualquer município, a gente sabe que os ganhos ficam aqui dentro. A gente está careca de ouvir isso, vocês reclamam bastante, né? Ah, mas a gente faz pregão isso e empresas de fora ganham. E isso acontece ainda porque as empresas nossas, elas têm medo de participar das licitações. Então, nessa oportunidade, presidente Daniel, superintendente, governador, eu queria dizer que a gente está à disposição. Eu acredito que o Tribunal de Contas faria isso com todo o amor que ele tem pela boa administração pública. Ele não mede esforços em capacitar. A Escola de Contas, presidida pelo conselheiro Wilber, ela é fabulosa nesse aspecto. Ela vai levando conhecimento onde quer que seja necessário. E eu penso que, em razão até mesmo dessas visitas que eu fiz, eu visitei cerca de 10 municípios. E eu ainda senti muito a ausência desse tipo de tratamento diferenciado, da efetividade desse tratamento, porque não tem participação maciça dessas empresas. E eu acredito que muito deva ser pela falta de capacidade técnica realmente operacional. Ou seja, ainda é um problema que todos nós precisamos enfrentar, porque é um interesse comum a todos, não é? Então, acredito que os municípios têm muito para fazer nesse aspecto. E, em relação a isso, eu acho que vocês podem contar tanto com a parceria do SEBRAE quanto a parceria do Tribunal de Contas também. Eu conversava com o superintendente Daniel e ele me disse que praticamente todos os municípios já regulamentaram a lei 123 nos seus quadrados, né? Então, acho que, ultrapassada essa fase de implementação legal, de consolidar a necessidade de se fazer valer a lei 123 em cada município, a gente precisa realmente colocá-la em prática. Colocá-la em prática perpassa por tudo isso que a gente está conversando. Desde capacitar o pequeno produtor, a pequena empresa, até sabermos interpretar corretamente o que é que o legislador constitucional e o legislador infraconstitucional quis que fizéssemos. Uma questão muito importante, e eu acho que isso é também, talvez, salutar para que a gente tenha uma efetiva aplicação dessa lei no âmbito do Estado. Eu diria para os senhores que de nada adianta a administração assegurar a participação nos termos que a lei estabelece, se ela não fizer o pagamento daquele contrato na data certa. Se a administração não cumprir com a sua obrigação de pagar o que deve no momento certo, a tempo e modo, essa empresa pode ter consequências inestimáveis. Ela pode não ter condições mais de sobrevivência. E isso não é incomum. Porque como a gente tem contratos, muitas vezes, que superam os negócios jurídicos que essas empresas fazem diariamente, aquela compra, aquela venda que ela está fazendo, aquilo significa quase o estoque dela todo, significa se descapitalizar praticamente totalmente. E se ela não recebe aquilo na data aprazada, na data contratada, ela não tem condições de pagar a sua folha de pagamento, ela não tem condições de honrar os seus compromissos básicos. E essa é uma responsabilidade do poder público. Então, também sobre esse aspecto, principalmente
principalmente a questão da ordem cronológica de pagamentos, ela deve ser observada pelas administrações municipais. O Tribunal de Contas até já regulamentou especificamente essa questão de ordem cronológica. A gente tem alguma regulamentação, até eu diria bem aprofundada em relação a isso, mas é preciso que seja colocado em prática. Porque verdadeiramente, para que a gente tenha essa parceria, essa troca entre o poder público e essas empresas, que muito tem para nos dar, eu acredito muito nisso, ainda mais um estado como Rondônia, é um estado novo, é um estado cheio de riquezas, é um estado cheio de capital humano querendo trabalhar e querendo produzir. A gente só precisa fornecer os meios para que isso aconteça. Isso parece pouca coisa, mas isso é muito. E são esses os aspectos, eu acho que talvez que mais mereçam a preocupação dos senhores prefeitos. E eu queria dizer que nós estamos à disposição, como sempre estivemos, né? As portas do Ministério Público de Contas estão sempre abertas para os senhores, e principalmente, talvez especialmente, em relação à aplicação dessa lei. Eu, particularmente, tenho dedicado algum esforço mais específico, porque eu sou muito esperançosa, e eu acho que se tem algo que a gente possa fazer para que a gente tenha um estado melhor, talvez a gente possa começar por isso aqui. Acho que é um bom começo. Era isso, senhores. Muito obrigada mais uma vez.